estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de retomada de conteúdos de língua portuguesa. Lembram de mim? Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, você vai precisar daqueles materiais de sempre: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Sendo assim, então, comece as anotações da aula de hoje no seu caderno. Coloque a data, aula de retomada de conteúdos de língua portuguesa. Vou dar um tempinho para esse registro e já a gente começa a nossa retomada de conteúdos. Será o texto que nós leremos hoje? Eu vou dar uma pista para vocês descobrirem qual é o título desse texto. E já no título nós vamos descobrir qual é o gênero do texto que vamos trabalhar. Vejam, aqui eu tenho um quadro com o título escondido. Cada parte, cada pedacinho do título está escondido. E para cada uma dessas cores, dessas tiras coloridas que estão aqui, eu tenho uma pista para vocês. Charadas que vocês vão descobrindo e vão compondo o título do texto da aula de hoje. Vamos começar então? Eu vou colocando as pistas, você vai pensando e vai refletindo e vai registrando no caderno. E eu vou revelando aqui. Não vou dar pausas, você vai pensando e já vai registrando no caderno, combinado? Vamos à primeira pista então? Vamos lá. Atenção! Ao usar letra cursiva, atenção ao traçado correto. Inicie o título em letra maiúscula, com a primeira letra do alfabeto. Essa é fácil, não é? Qual é a primeira letra do alfabeto? É a letra A. Então, o nosso título começa com A. Registrem aí no caderno de vocês. E lembrem da dica, se for usar a letra cursiva, atenção ao traçado correto e ao uso da letra maiúscula. Mais uma dica para vocês. Olhem lá. Lá vai mais uma dica e espero que você me entenda. Como Nasceram as Estrelas é um texto do gênero... Vejam, faltou uma palavra e tem ali mais uma dica. As letras estão desorganizadas. Você consegue lembrar qual era o gênero desse texto chamado Como Nasceram as Estrelas? Vejam lá, é do gênero lenda. Isso mesmo, registra aí no caderno. A segunda palavra do título do texto que nós iremos ler é lenda. Então já temos a lenda. Mais uma dica para vocês. Acompanhe na tela. Essa é fácil. Espero ter ajudado. O que fica quando se tira a telha do telhado? Pensem comigo. Quando tiramos a telha do telhado, o que resta? Pensem na palavra telhado. Tira a telha, fica... Isso mesmo, fica o do. A lenda do. Registre o do aí no seu caderno. Vamos para mais uma charada. Atenção! Pensar no céu te ajudará a responder. Nasceu hoje e amanhã voltará a nascer.
quanto mais para ele se olha, menos consegue se ver. O que será isso? Fica lá no céu, nasceu hoje, amanhã volta a nascer, e quanto mais nós olhamos para ele, menos nós conseguimos ver. Acertou quem disse que é o sol. Afinal, quando nós olhamos para o sol, chega a cegar a nossa visão de tanta luz que esse astro possui. Então, a próxima palavra, aliás, do nosso título é sol. A lenda do sol. Mais uma charada. Vamos lá? Me ajudem a completar esse título. Essa charada é fácil demais. Me diga o que o esquilo traz na frente e o tigre traz atrás. Conseguiu pensar? Pense novamente na escrita da palavra. O esquilo traz na frente e o tigre traz atrás. É a letra? Isso mesmo, letra E. Então, aqui no nosso título, nós temos o E. A lenda do sol e... Vamos continuar, estamos quase terminando. Mais uma dica para você. Drácula é um personagem que você já conhece, lá das aulas anteriores. Com as letras inicial e final desse nome, mais uma parte do título aparece. Vejam, Drácula começa com D e termina com A. Então, eu tenho mais uma parte do título, que é da. A lenda do sol e da... Última palavrinha, última dica para vocês. Vamos lá. Última dica e teremos o título integral. Pelo homem já foi visitada nosso satélite natural. Em diferentes fases apresentada, dá ao céu noturno um belo visual. E então, já conseguiram descobrir qual é a palavra que completa o título do texto que nós iremos ler? Isso mesmo, é a palavra lua. Então, na aula de hoje, nós leremos a lenda do sol e da lua. Então, o gênero que vamos retomar nas nossas aulas é o gênero lenda. Vamos começar a leitura do texto, então? Acompanhem comigo. A lenda do sol e da lua. Assim diz a lenda do sol e da lua. No meio da floresta, existiam duas tribos indígenas que viviam próximas. Uma das tribos ficava no alto de uma grande montanha e a outra no fundo do vale, de modo que seus moradores podiam se ver à distância. Mesmo com essa proximidade entre as duas tribos, seus moradores não se falavam, pois eles eram rivais há várias gerações. Certo dia, o filho do cacique da tribo da montanha pegou seu arco e flecha para ir caçar e no meio da trilha encontrou uma bela índia da tribo rival que estava ali colhendo frutos silvestres. Aquele encontro inesperado fez nascer entre eles uma forte paixão. Assim, todos os dias eles se encontravam no meio da mata, escondidos da vista dos outros índios. O tempo foi passando até que um dia eles foram pegos por um grupo de guerreiros da tribo da montanha, que os levou para serem julgados. As leis da tribo não permitiam a aproximação entre os dois grupos rivais, e quem quebrasse tal regra seria condenado à pena de morte. Esse era o destino que estava reservado ao belo casal. O cacique, que era pai do jovem rapaz, ao saber que seu filho havia se apaixonado por uma índia da tribo rival,
buscou uma saída para não ver seu filho morrer. O velho cacique pediu ao pajé da tribo que preparasse uma poção mágica para transformar o jovem casal em 2 astros celestes. O cacique sabia que eles deveriam ser punidos, mas não queria a pena de morte para seu querido filho. Assim, o pajé preparou uma poção mágica para eles beberem. Os 2 foram condenados a viverem eternamente longe de suas tribos, sozinhos no céu. Logo que beberam a poção mágica, o rapaz foi transformado no sol e a moça se transformou na lua. É por isso que todos os dias o sol está sempre cruzando os céus em busca da bela Índia que agora vive na forma da lua. Às vezes ele alcança sua amada e consegue abraçá-la, o que dá origem ao eclipse lunar. Giovanni Salera Júnior. E aí, gostaram dessa lenda? Bonita, não é mesmo? Então agora nós vamos fazer reflexões sobre essa lenda, retomando alguns dos conteúdos que nós já vimos em aulas anteriores. Vamos começar? Então agora nós vamos fazer atividades em que vamos compreendendo o texto. Como você vai fazer as anotações no seu caderno? Você apenas vai colocar o número da questão e a letra correspondente à alternativa correta. Combinado? Vamos começar então? Atenção para a questão número 1. A lenda do Sol e da Lua tem por finalidade. Alternativa A: explicar e dar sentido à existência dos astros celestes e do fenômeno natural eclipse. Ou será que a resposta é a letra B? A finalidade dessa lenda é contar a história de um casal formado por jovens de tribos indígenas rivais. Atenção! Lembrem-se, todo texto tem um objetivo, uma finalidade pela qual ele foi escrito. A finalidade das lendas é explicar coisas que, para os indígenas, nesse caso que nós estamos vendo, eram coisas inexplicáveis. Então, as lendas têm esse objetivo de explicar fenômenos da natureza, coisas misteriosas. Existem lendas de várias origens, indígenas, africanas, próprias de povos europeus, como os ucranianos, por exemplo. Então, pensa, com que finalidade, com que objetivo essa lenda foi escrita? Vou dar um tempinho para você pensar e registrar no seu caderno. Vamos corrigir a sua resposta? Então, na número 1, a resposta é letra A: explicar e dar sentido à existência dos astros celestes e do fenômeno natural eclipse. Certo? Vamos à questão número 2? Olho na tela. A ideia principal do texto, a lenda do Sol e da Lua, é... Antes de ler as alternativas, vamos relembrar o que é uma ideia principal? Quando nós lemos o texto, nós pensamos num assunto, no tema desse texto, e a gente consegue resumir isso em apenas uma frase. Então, pensando na ideia principal da lenda O Sol e da Lua, você acha que é letra A rivalidade entre 2 tribos indígenas, ou letra B, a origem dos astros celestes Sol e Lua? Anota a resposta no seu caderno.
conferindo sua resposta então. Para número 2, a alternativa correta é a letra B. A ideia principal dessa lenda é a origem dos astros celestes, Sol e Lua. Muito bem. Na próxima questão, nós vamos refletir sobre ideias secundárias. Acabamos de ver que conseguimos pensar numa frase que resume o assunto, a ideia do texto. Mas se nós formos lendo parágrafo por parágrafo, a gente consegue identificar uma ideia em cada parágrafo. É isso que nós vamos fazer nas próximas questões. Então, atenção para a questão número 3. Vejam lá, eu trouxe um parágrafo para vocês. Assim diz a lenda do Sol e da Lua. No meio da floresta existiam 2 tribos indígenas que viviam próximas. Uma das tribos ficava no alto de uma grande montanha e a outra no fundo do vale, de modo que seus moradores podiam se ver à distância. Mesmo com essa proximidade entre as 2 tribos, seus moradores não se falavam, pois eles eram rivais há várias gerações. Então, esse é o primeiro parágrafo e nele nós podemos identificar a seguinte ideia. Letra A. Proximidade entre 2 tribos indígenas ou letra B. A rivalidade entre 2 tribos indígenas. Tempo para o seu registro. Identificaram a ideia deste parágrafo? Então, vamos corrigir? A resposta da número 3 é a letra B, a rivalidade entre 2 tribos indígenas. Atenção que você vai fazer o mesmo na próxima questão, identificar a ideia do parágrafo. Então, olho na questão número 4. É por isso que todos os dias o Sol está sempre cruzando os céus em busca da bela Índia, que agora vive na forma da Lua. Às vezes ele alcança sua amada e consegue abraçá-la, o que dá origem ao eclipse lunar. No último parágrafo podemos identificar a seguinte ideia. Letra A. Origem do eclipse lunar ou letra B. As diferentes formas da Lua. Tempo para você pensar e registrar. Vamos corrigir então qual é a ideia desse parágrafo? Atenção, é a letra A, origem do eclipse lunar. Vamos para a questão número 5. Atenção. Vejam, eu trouxe um trecho para vocês, uma palavra em destaque. E pensando no contexto da lenda, você tem que identificar qual é o sentido dessa palavra. Mesmo com essa proximidade entre as 2 tribos, seus moradores não se falavam, pois eles eram rivais há várias gerações. Neste trecho, a palavra rivais tem sentido de letra A, inimigos ou letra B, competidores. Essa é fácil, tempinho para você registrar. E então, conseguiu identificar qual é o sentido desta palavra neste trecho? O sentido é inimigos. Então, rivais aí significa inimigos. Nós também podemos usar a palavra rivais no sentido de competidores. Por exemplo, quando falamos que são times rivais, são times que competem entre si numa modalidade esportiva, por exemplo. Mas aí
no texto que nós lemos, rivais tem sentido de inimigos. Vamos à questão número 6? Você também precisa pensar no sentido de uma palavra. E o trecho é: mesmo com essa proximidade entre as duas tribos, seus moradores não se falavam, pois eles eram rivais há várias gerações. Neste trecho, a palavra gerações tem sentido de: letra A, ação ou processo de gerar. Ou letra B, conjunto de descendentes de uma família? Pensa e registra aí no caderno. Identificou o sentido da palavra gerações neste trecho da lenda? E o sentido é: conjunto de descendentes de uma família. Gerações também pode ser a ação ou processo de gerar, né? Quando eu falo, por exemplo, geração de lucros, estou gerando lucros, mas no trecho, na lenda, tem o sentido referente a descendentes de uma família. Questão número 7 para vocês. O cacique, que era pai do jovem rapaz, ao saber que seu filho havia se apaixonado por uma índia da tribo rival, buscou uma saída para não ver seu filho morrer. Neste trecho, a palavra saída tem sentido de: letra A, solução, ou letra B, lugar por onde sair? Pense, registrem no caderno. Vamos à correção da questão 7? E a resposta é solução. Então, saída significa que buscou uma solução para não ver seu filho morrer. Vamos à última das questões de compreensão? Atenção, questão número 8. O tempo foi passando até que um dia eles foram pegos por um grupo de guerreiros da tribo da montanha, que os levou para serem julgados. O casal foi capturado pela tribo da montanha, da qual pertencia, letra A, a bela índia ou o filho do cacique? Lembrem um pouquinho da leitura do texto para vocês responderem essa questão e eu já volto para a gente conferir. Vamos conferir então a resposta da questão 8? Atenção, é a letra B, o filho do cacique. Eu trouxe até um trechinho para vocês lembrarem lá do texto. Falava assim: certo dia, o filho do cacique da tribo da montanha. Então, era ele que pertencia a essa tribo. Agora, nós vamos pensar sobre a sequência do texto. Por ser um texto narrativo, as lendas seguem uma ordem cronológica de tempo. Isso é muito importante para a gente entender essa sucessão de fatos que vão acontecendo. Diferente de um texto, que em sua maioria é informativo, por exemplo, a sequência lógica não tem tanta importância assim. Por isso que nós devemos entender e saber como organizar a sequência lógica dos textos que nós lemos. Então, eu trouxe para vocês o texto, a lenda que nós lemos, de forma resumida. Vejam que eu tenho ali 7 frases que resumem
esses acontecimentos da lenda. Porém, na tela que vocês estão vendo, está tudo desorganizado, está fora da sequência lógica. Eu coloquei algumas letras para identificar essas frases que determinam os fatos que aconteceram lá na lenda. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas frases e vão organizar essa sequência lógica da lenda, apenas colocando as letras correspondentes a cada fato. Então você não precisa registrar a frase toda no caderno. Coloque apenas a letra que corresponde na ordem correta em que os fatos aconteceram lá na lenda. Vou dar um tempo para sua reflexão e registro no caderno e eu já volto para a gente conferir. Vamos conferir então se você conseguiu organizar a sequência lógica da lenda do Sol e da Lua? Atenção aí na tela. O primeiro fato é esse: 2 tribos rivais viviam em aldeias próximas. Então, a primeira letra que você deve ter registrado é a letra G. O segundo é a letra F. O filho do cacique sai para caçar e encontra uma índia da tribo rival. Na sequência, eu tenho a letra A. Os dois se apaixonam e passam a se encontrar às escondidas. Então temos letra D. São pegos e levados a julgamento. Então vem a letra C. O pai do rapaz pede ao pajé que prepare uma poção mágica. Então temos letra B. Eles bebem e se transformam em Sol e Lua. E o último fato é a letra E. Quando Sol e Lua se encontram, acontece um eclipse. Então, no seu caderno, o seu registro deve ser esse: G, F, A, D, C, B, E. Certo? Organizamos então a sequência lógica da lenda do Sol e da Lua. E agora, vamos brincar um pouquinho? Vamos refletir sobre mais alguns aspectos do texto de uma forma divertida? Agora nós podemos começar a brincadeira. Veja, eu tenho uma caixa aqui e dentro dessa caixa eu tenho vários emojis, certo? Atrás deles tem pontos. E aqui atrás eu tenho um quadro, onde você vê o Sol e a Lua. Então nós vamos fazer uma espécie de competição. Você vai escolher se você quer jogar no grupo do Sol ou no grupo da Lua. Fique bem à vontade aí na sua casa para escolher qual grupo você pertence, certo? Eu vou propor algumas questões de reescrita de texto.
nós vamos reescrevendo trechinhos da lenda e adequando conforme o que vai ser pedido ali na tela, certo? Quando terminarmos a reescrita, eu vou fazer o sorteio de um desses emojis e vou colocar aqui para o grupo. No final, nós vamos virar esses emojis, vamos ver qual é a pontuação e vamos saber se quem ganhou foi o grupo do Sol ou o grupo da Lua, certo? Já escolheu aí qual grupo você quer participar? Então faz um desenho pequenininho aí no seu caderno representando qual é o seu grupo. Cada questão, cada trecho a ser reescrito vai ter a pontuação atribuída a um desses dois astros. Porém, é importante que todos façam todos os registros no caderno dessas reescritas, combinado? Vamos ver então para quem será a primeira pontuação? Olha aí na tela, está escondido atrás do ponto de interrogação. O que será que vai aparecer? Será que é o Sol ou será que é a Lua? Então, a primeira questão, a pontuação será para o grupo do Sol. E assim, na sequência, nós vamos fazendo uma questão para cada grupo. Vamos começar, então? Atenção, olho na tela. O primeiro trecho a ser reescrito é esse. Assim diz a lenda do Sol e da Lua. No meio da floresta, existiam duas tribos indígenas que viviam próximas. Vocês vão reescrever o trecho acima, substituindo a palavra tribos por povos. Atenção, não é apenas trocar a palavra, você vai reescrever o trecho todo, fazendo as adequações necessárias. Tempo para esse registro. Muito bem, vamos conferir como ficou essa reescrita? Vejam lá. Ficou assim. Assim diz a lenda do Sol e da Lua. No meio da floresta existiam dois povos indígenas que viviam próximos. Olhem só as palavras que nós precisamos alterar nesse trecho. Ficaram dois povos próximos. Eu tive que combinar as palavras. Lá no trecho anterior eram palavras no feminino, porque eram tribos, né? As tribos. E agora nós estamos fazendo a concordância de palavras masculinas. Então, por isso que ficou dois povos e a palavra próximos alterada, certo? Vamos sortear agora qual será o emoji, então, para o grupo do Sol. Atenção, vamos ver. Tiraram aqui. Olha só, temos palmas. Quanto será que valem essas palmas? Então, aqui, o grupo do Sol já tem esse símbolo. Vamos à próxima? Então, a próxima questão, a pontuação vale para o grupo da Lua. Vamos lá? Certo dia, o filho do cacique da tribo da montanha pegou seu arco e flecha para ir caçar e, no meio da trilha, encontrou uma bela índia da tribo rival, que estava ali colhendo frutos silvestres. Reescreva o trecho considerando que fossem dois filhos do cacique. Atenção à alteração que você vai precisar fazer no trecho e eu já volto para conferir a resposta.
No trecho original, eu tinha palavras no singular, então combinava todas elas no singular. E agora, na reescrita, como ficou? Certo dia, os filhos do cacique da tribo da montanha pegaram seus arcos e flechas para irem caçar, e no meio da trilha encontraram uma bela índia da tribo rival, que estava ali colhendo frutos silvestres. Você observou as alterações que fizemos? Combinamos plural com plural. Então, os filhos pegaram, encontraram arcos e flechas, tudo concordando, certo? Vamos sortear agora a pontuação para o grupo da Lua. Atenção, vou tirar daqui um emoji. Olha só que simpático. Quantos pontos vale será? Próxima questão, então, para o grupo do Sol. O tempo foi passando até que um dia eles foram pegos por um grupo de guerreiros da tribo da montanha, que os levou para serem julgados. Reescreva o trecho considerando fatos e ações que ainda irão acontecer. Então, neste trecho nós temos no passado, o tempo da lenda é o tempo passado, não é mesmo? E agora você vai escrever ações e fatos no futuro. Tempo para o registro. Atenção à correção. O tempo irá passando, até que um dia eles serão pegos por um grupo de guerreiros da tribo da montanha, que os levará para serem julgados. Alteramos as palavras irá, serão e levará. Vamos ao sorteio da pontuação? Então agora estamos com poucas imagens aqui, olha só o que eu tenho para o grupo do Sol. Próxima questão para o grupo da Lua. O velho cacique pediu ao pajé da tribo que preparasse uma poção mágica para transformar o jovem casal em 2 astros celestes. Reescreva o trecho, considerando que os fatos e ações estão acontecendo no
no tempo presente. Reflita e registre aí no caderno. Conferindo a sua resposta. O velho cacique pede ao pajé da tribo que prepare uma poção mágica para transformar o jovem casal em 2 astros celestes. Modificamos as palavras pede e prepare. E o emoji para o grupo da lua é... Olha só, temos palmas, assim como o grupo do sol. Agora nós vamos fazer as próximas questões apenas refletindo, você não vai precisar registrar no caderno. Vamos lá? Atenção! Essa é para o grupo do Sol e da Lua, ou seja, vocês vão pensar junto comigo e a pontuação será igual aqui para vocês. Vou sortear um emoji para cada um. Os 2 foram condenados a viverem eternamente longe de suas tribos, sozinhos no céu. Aí na tela diz, reescreva o trecho substituindo os 2 por ela. Mas nós não vamos reescrever, você vai falar aí em casa junto comigo. Como que fica esse trecho? Vamos ver? Atenção! Ela foi condenada a viver eternamente longe de sua tribo, sozinha no céu. Viram só? Então, fizemos essa mudança. O ela, eu fiz a combinação do feminino. Antes nós tínhamos um trecho no masculino e agora nós estamos combinando o feminino. Assim como mudei também o número, né? Eu falei de plural e de singular fazendo essas alterações, certo? Então agora nós vamos fazer o sorteio de um emoji para cada grupo. Primeiro do sol. Então para o sol eu tenho esse e só sobrou uma caixinha que vai ser para a lua. Vamos contar a pontuação de cada grupo então? Então nós temos aqui 100 mais 80, 180 mais 20, 200 pontos para o grupo do sol. E será que a lua vai fazer mais ou menos? Quem será que vai ganhar? Então temos aqui 25, você já sabe que as palmas valem 100, 125, mais 75 pontos, ou seja, 200 pontos também. Então nós tivemos um empate, isso mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima!